No âmbito da situação de emergência em que nos encontramos atualmente e a que o direito tem de dar resposta, seria impensável supor que todas as responsabilidades de resposta à situação de emergência coubessem ao Estado e às autoridades da administração central. As autoridades locais, sobretudo os municípios que compõem o grau máximo de autonomia local do Estado português, essas autoridades locais recebem competências relevantes, sobretudo no âmbito da proteção civil e do apoio económico e social às populações. É verdade que, no caso dos diplomas que foram aprovados especificamente para fazer face à situação de emergência, o governo, como não poderia deixar de ser, precisou de reservar para si as principais competências. É isso que se verifica, por exemplo, no Decreto número 2/2020, que o governo aprovou para regulamentar a declaração de estado de emergência pelo Presidente da República, em que a intervenção municipal é de facto muito limitada. Ela fica basicamente reservada para, nos termos do artigo 12, número 3, a Autoridade Municipal de Proteção Civil autorizar o funcionamento excepcional de pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e também de estabelecimentos que prestem serviços de proximidade. Essa é, no essencial, a competência que foi reservada às autarquias locais. No que toca às demais competências, um estado de emergência naturalmente vai apelar, sobretudo, a competências do governo. No entanto, é evidente que as autarquias já recebiam vastas competências que decorriam do ordenamento jurídico português à luz da legalidade comum. E essas competências não foram perdidas. Elas resultam, sobretudo, do âmbito da proteção civil e do âmbito do apoio económico e social às populações. No tocante à proteção civil, a Lei nº 65/2007, que determinava o funcionamento da proteção civil municipal, agora foi alterada pelo Decreto-Lei nº 44/2019, reserva ao Serviço Municipal de Proteção Civil a coordenação de todo o funcionamento dos organismos municipais quando existem situações que requerem o apoio da proteção civil. Sobretudo, no que diz respeito ao artigo 2º, note-se que as competências que são dadas aos serviços municipais de proteção civil implicam não apenas a prevenção no território municipal dos riscos coletivos de ocorrência de acidente ou de catástrofe, mas também a resposta a situações de acidente ou de catástrofe que já tenham ocorrido, nomeadamente atenuando os riscos que estas situações supõem para a população. O artigo 2º determina, sobretudo, a responsabilidade de socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens, valores culturais, municipais, ambientais de elevado interesse público quando sejam afetados por situação de acidente ou de catástrofe. Por outro lado, sabe-se também que na Lei de Bases de Proteção Civil, aprovada pela Lei 27/2006, existem 3 situações diferentes de alerta, contingência e calamidade em função da gravidade da situação que desencadeia o funcionamento dos mecanismos de proteção civil. Ora, o grau mais baixo, o grau de alerta, é reservado pela lei justamente para as situações em que o risco é meramente municipal ou, sendo supramunicipal, os municípios podem exercer competências de apoio às populações. Então, antes da declaração de estado de emergência que agora ocorreu, ou no futuro próximo em que o estado de emergência deixe de vigorar, o Presidente da Câmara Municipal é responsável, nos termos do artigo 6º, pela declaração de situação de alerta de âmbito municipal. Essa situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular dos rádios e das televisões, bem como operadoras móveis de telecomunicações, para divulgar às populações as informações relevantes relativas à situação de alerta. Mas, independentemente disso, é evidente que os municípios mantêm amplas competências de apoio na área económica e social. E porquê?
Isso deve-se ao perfil constitucional do Estado português como Estado que, embora unitário, respeita os princípios da subsidiariedade e da autonomia local. Isso significa que as autarquias recebem uma capacidade genérica de direito público para prosseguir os fins gerais das suas próprias populações. Isto quer dizer que, nos termos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013, a Câmara Municipal pode deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, sem que haja limites específicos aos seus beneficiários. É isso que resulta da alínea O do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais. No âmbito do quadro de transferência de competências em matéria da saúde, aprovada pelo Decreto-Lei nº 23/2019, se já tiver havido a celebração de um contrato de delegação de competências para o município, os municípios podem mobilizar meios financeiros e realizar os investimentos necessários para a gestão e manutenção de equipamentos que sejam afetos aos cuidados de saúde primários. Isto, naturalmente, sem esquecer a cláusula que nenhum Estado de Direito dispensa do estado de necessidade administrativa que permita a qualquer órgão ou serviço da administração pública dispensar a legalidade comum se isso for estritamente indispensável para a prossecução de fins superiores. É isso que resulta do número 2 do artigo 3º do Código de Procedimento Administrativo, que poderia ser aplicável também neste caso.